A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que declaração maravilhosa ao dizer que os crentes não estavam na carne, mas no Espírito. E ainda afirmar se é a condição aqui, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quando o Espírito de Deus habita em nós, não podemos andar na carne, devemos andar e viver no Espírito. Olha só, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Eu quero mencionar no dia de hoje 7 nomes do Espírito de Deus na Bíblia. 7 nomes do Espírito de Deus na Bíblia. Pastor, é só 7? Não, há mais. Talvez há mais de 20 nomes do Espírito, mas vamos mencionar apenas 7. Primeiro, o Espírito de Deus. No mesmo verso, nós vamos encontrar o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Ah, não é o mesmo? É sim, é o mesmo. São nomes diferentes que nos são atribuídos ao mesmo Espírito. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso de número 9. Então vemos que o Espírito de Deus, ele é Espírito de Deus, mas também é Espírito de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo de número 5, ele é chamado de Espírito Santo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, só aqui já temos 3 nomes dele. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. Nesses 3 nomes, nós vemos a Trindade Santa, Deus, Cristo e o Espírito Santo. Então, temos aqui uma trindade, ó, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Se nós ficássemos só com esses 3 nomes deles, já seria maravilhoso. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Mas também lemos no Evangelho de João, no capítulo de número 16, que esse Espírito é chamado o Espírito da Verdade. João capítulo 16 e o versículo é o verso de número 13, que diz: Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Espírito da Verdade. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. Temos aqui 3 nomes e podemos ver a Trindade Santa aqui. Mas também, João 16, 13, ele é chamado o Espírito da Verdade, que nos guia em toda a verdade. Portanto, a mentira nunca fica boa na boca de um crente, porque se ele tem o Espírito da Verdade, deve procurar falar sempre a verdade. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade.
Voltando para Romanos capítulo 8, que é um capítulo riquíssimo do Espírito, lemos assim: porque a lei do Espírito de vida, ele é Espírito de vida, em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Espírito de vida, é Ele que nos dá vida. Então temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade e o Espírito de vida. Romanos 8, verso 12. Mas também vemos em Romanos 8, 15, o seguinte: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, do qual clamamos Abba, Pai. Esse Espírito é Ele que nos adota, é Ele que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, temos aqui o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, o Espírito de vida e o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Há mais, mas eu vou mencionar apenas mais um, que eu disse que ia falar de 7 nomes do Espírito de Deus. 7 nomes do Espírito de Deus: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito de adoção. E lemos na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Espírito da graça. É esse Espírito que coloca a graça de Deus em nós. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito de adoção e o Espírito da graça. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus invada o teu coração, no nome santo de Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist, você irá encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.